Que me motiva a pintar? Pô, cara, eu acho que criação é tipo uma urgência que eu tenho desde pequeno, sabe? É um jeito que eu tenho de me expressar, de... Claro, às vezes eu vejo um filme legal e vem aquela vontade, sabe, de criar alguma coisa. E pra mim, tipo, desenho e pintura é o jeito mais fácil de fazer isso, sabe? Então, eu acho que foram duas vias. Primeiro que eu me sentia meio que perdido na vida, eu era um péssimo aluno, horrível. Tipo, e minha mãe sempre falava, eu acho que sua salvação é ser artista, porque ela sempre, desde pequeno, incentivou muito, sabe? Tipo, não, você desenha muito, aí você tem que... Aí me colocou em curso de desenho quando eu era pequeno. Então, tipo, eu acho que foi um pouco de a salvação da minha vida, assim, como pessoa. E eu gostava muito de fazer isso também, sabe? Então eu acabei entrando na faculdade de design, eu meio que caí de paraquedas um pouco, porque eu nem sabia o que era design na época que eu entrei. Tinha aquela ideia assim, mas eu não conhecia o que era design, sabe? E aí, durante a faculdade de design, eu ainda não sabia que eu conseguiria trabalhar com desenho. Eu acho que foi lá pelo terceiro período, assim, mais ou menos, que eu voltei a desenhar pesado, porque teve uma época da minha vida que eu desenhava ali, era um hobby, fazer uma coisinha aqui, outra ali. Só que aí na faculdade eu conheci muita gente que me influenciava bastante. Conheci amigos que desenhavam o dia inteiro. E aí eu voltei a desenhar pesado. E aí, tipo, eu comecei a fazer um portfólio sem nenhuma intenção, sabe? Eu produzia porque eu gostava. E aí, tipo, tinha professor que admirava o meu trabalho e falou, eu posso te recomendar uns freelas e tal, tipo, se animar. Pô, claro, eu nem sabia que eu podia ganhar dinheiro com isso, sabe? Pra mim, se eu fosse viver de arte, eu ia viver na feira hippie fazendo retrato das pessoas. Eu falei, pô, demorou. E aí eu peguei meu primeiro freela, assim, na faculdade, e tipo, eu fiquei muito feliz, cara. Eu falei, pô, eu consigo trabalhar com arte, saca? E aí, tipo, depois do terceiro período, assim, meu foco mudou. Eu tinha até uma ideia de trabalhar com design, e aí eu abandonei isso completamente. Eu falei, eu vou focar em ilustração. E foi nessa época que eu comecei a estudar, assim. Aí eu estudei bastante, e tipo, meu trabalho deu uma evoluída legal nessa época. E era uma época que você não via muita coisa na internet, era pouquíssima coisa. YouTube tava acabando de aparecer, você via uns vídeos aleatórios, assim, do pessoal fazendo speed paint. E aí eu comecei a me interessar muito, eu falei, pô, acho que dá pra ganhar um dinheiro aí. E aí, formando a faculdade, foi que eu comecei a investir mesmo, assim. Comecei a mandar portfólio pros lugares e tal. Aí eu falei, não, isso é uma carreira. Acho que dá pra viver disso. Tipo, quando eu comecei a trabalhar assim, né? Enxergar a possibilidade de trabalhar com arte, a internet não tinha tanta coisa. Era tipo um blog ali, um site aqui, vi umas coisas no YouTube, mas de brasileiro, assim, eu conhecia pouquíssima gente, eu não tinha tanto amigo que desenhava, tinha um ou dois, assim, que também não trabalhavam com isso. E aí cara, foi tipo um caminho um pouco difícil, assim, porque eu não tinha uma referência, saca? De um artista, assim, eu quero ser igual a esse cara. Era coisa que eu vi na internet, pô, legal isso aqui. Mas como que eu faço isso? Não tenho nem ideia. E aí, tipo, eu comecei, ao longo dos anos, assim, eu comecei a conhecer mais gente. Eu conheci um pessoal até que é do Benor hoje em dia. Aí, isso me influenciou pra caramba, tipo... Conheci o Mike quando o Mike tinha 17 anos, já mandava muito. Eu falei, nossa, Mike, que isso, velho. E aí, tipo, essa comunidade foi crescendo aos pouquinhos. E quanto mais a comunidade ia crescendo, mais interesse e mais direção eu tinha na minha vida, assim. Tanto como onde eu queria chegar, tanto quanto como eu tenho que estudar para chegar lá. Porque nesse processo eu não fazia ideia, cara. Tipo, o que eu tenho que estudar? Eu simplesmente produzia, sabe? Na esperança de melhorar. Mas eu não sabia estudar. E a comunidade me ajudou com isso. Eu conheci o Lucas Parolin bem no começo. E ele gostava muito, ele era um cara, tipo, que era muito focado em estudar. E, tipo, eu conheci muita gente, assim, que me ajudou bastante nesse processo de evoluir como artista, sabe? Porque tem uma fase da nossa vida que a gente se acha, até pela falta de comunidade no começo, eu não conhecia outros artistas. Então todo mundo que eu conhecia era pessoas normais, leigos, e o pessoal falava, nossa, você desenha muito e tal, e você começa a subir pela cabeça, sabe? Que você acha, não, eu sou bom, não preciso estudar tanto assim. Cara, e tipo, dos meus 17 anos até os 20 e poucos, foi tipo,
eu perdi muito tempo nisso, achando que eu sabia alguma coisa, em vez de correr atrás pra caramba, sabe? Então, acho que o primeiro conselho seria esse: você não sabe de nada, senta e estuda mais um pouco. E eu acho que o segundo é, tipo, cara, vai dar tudo certo, e, tipo, não precisa se preocupar, porque na época eu tipo, morri de medo de não conseguir ter uma carreira, sabe? Tipo, me dedicar a uma coisa e depois com 30 anos descobrir, pô, não era isso. Mas, tipo, hoje em dia eu tenho certeza que eu tô fazendo, sabe? Não me arrependo de nada. Então eu só falaria, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ultimamente eu acho que um conselho que o Mike dá, eu acho que é o mais valioso, assim, que é tentar se divertir durante o processo, sabe? Então, tipo, é estudar bastante, não perder esse foco de estudar, mas fazer a coisa com naturalidade também. Focar em coisas que você gosta, não ficar tentando chegar em uma coisa só porque tá na moda. É seguir a sua essência, assim, tipo, as coisas que você gosta. Tipo, eu sempre tentei fazer aquilo que eu queria ver em algum lugar, sabe? Que não existia. Então eu acabava criando com esse intuito. E eu acabo com muita coisa evoluindo nessa pegada, sabe? Então, tipo, eu acho que é seguir as coisas que você gosta, não largar disso, se divertir, né? Como o Mike fala, e ter humildade também, cara, de saber que você tem sempre que aprender. E tentar fazer parte dessa comunidade, que eu acho que vai ser muito mais fácil. Porque eu, como por experiência própria, eu demorei pra entrar nesse mundo, sabe? Eu era um artista bem isolado, assim, fazendo minhas coisas, mas com a comunidade eu acho que vai ser bem mais fácil. Então, faça amizades com artistas que estão querendo, que estão no seu nível, que estão perto do seu nível, que vocês vão se ajudar e vão evoluir bem mais rápido.